Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nossa lição nesta noite está em Provérbios. Provérbios capítulo 6. A palavra em Provérbios, irmãos, é a palavra conhecida. Mas temos selecionado alguns assuntos agora que são mais da vida prática para nós estarmos considerando. E a palavra de Eclesiastes capítulo 6 é a respeito da fiança, o ser fiador. E temos instrução da palavra de Deus e nós vamos estar começando em Provérbios, quando Salomão, de uma forma mais extensa, considerou este fato. As palavras estão em Provérbios, a partir do verso 1 até o verso 5 inicial. Assim diz o texto para nós: Filho meu, se ficaste por fiador do seu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como ave da mão do passarinheiro. Aqui estão as palavras de Salomão, falando para nós de uma forma bem clara do perigo que há em ser fiador. A palavra fala em algum lugar do companheiro, no outro lugar fala do estranho, e ele diz que se isso já aconteceu, procure escapar. Procure escapar. Nós vamos considerar primeiro essa palavra de Salomão, lembrando sempre que Salomão fala com sabedoria que veio de Deus, e dentro da visão também daquilo que sucede debaixo do sol, do que sucede debaixo do sol. E ele é totalmente contra, aconselha de fato a quem estiver nessa situação, procurar de alguma forma livrar-se disto. Por algumas vezes ele cita: livra-te, pois, no verso 3, no verso 4 diz: não dê sono aos teus olhos, e no verso 5 outra vez: livra-te do assunto da fiança. Muito bem, para alguém que não sabe o que possa ser fiança ou seu fiador, é simplesmente, no caso de fiador, alguém que toma responsabilidade pela dívida de outro, alguém que passa a ser o responsável diante do credor
em nome daquele que de fato é o devedor. Isso é comum na nossa vida terrena, porque hoje em dia, em muitas transações comerciais, precisa haver alguém que seja responsável pelo titular da dívida. Isso é mais comum em termos de aluguel de casas, algum empréstimo de dinheiro e algumas, vamos dizer, instituições financeiras não fazem coisa alguma se não tiver um fiador, alguém que seja responsável. E observem que eles, muitas vezes, pedindo um fiador, também já não aceitam mais, como mais antigamente, qualquer fiador. Tem que ser um fiador que de fato possua alguma coisa que possa cobrir o valor ou o alcance pecuniário daquilo que está sendo empenhado na transação comercial. Pelo que a gente vê normalmente no aluguel de um imóvel, que aquele que é o locador simplesmente é o locatário, aquele que faz o serviço, que tem o imóvel, é o locatário. Então é locador mesmo. Então o locador mesmo é aquele que cede o imóvel, ele praticamente faz a transação toda, não com aquele que tem o interesse, o locatário, mas sim com o terceiro, que é o chamado fiador, que por sua vez precisa ter imóvel registrado no seu nome, com assinatura também do cônjuge, e vai aí a segurança da instituição financeira. O aperto é grande sobre o fiador. Nesse plano que aí está financeiro, Salomão diz bem claro: se ficaste por fiador, procura agora cair fora disto. Procura estar fora. A palavra de Salomão continua no verso 5 do capítulo 11, colocando as mesmas coisas e insistindo, quando diz: de certo, capítulo 11, verso 15, melhor dizendo, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Mais uma vez, Salomão volta a insistir que, de certo, o que fica por fiador sofrerá severamente. E a palavra aqui com mais destaque é do estranho. Mas aquele que aborrece a fiança estará seguro. Continua ainda Salomão falando, já usando a expressão dele no capítulo 17, verso 18, entre outras palavras mais que ele vem trazendo. Diz Salomão assim: o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Aqui já não fala estranho, fala até mesmo de um companheiro. Observe, então a questão da fiança é desconselhada por Salomão, tanto quanto é relacionada a um estranho ou a um companheiro. É algo que ele não aconselha, é até mesmo afirma coisas ao contrário. Continua a palavra de Salomão no capítulo agora 20, no verso 16, quando há um toque a mais desta palavra de Salomão, ao dizer: aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. E continua, relacionado com este aspecto, temos ainda mais à frente, versos 26, 27, capítulo 22.
as expressões que dizem, repito, Provérbios 22, versos 26, 27, quando dizem: não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Observe nessas expressões últimas que nós estamos vendo, que no caso do capítulo 20, fala que aquele que entra numa fiança está no risco de ter que dar a sua própria roupa. Observe, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Já no capítulo 22, verso 27, fala em termos comparativos que se tira de debaixo dele a sua cama, neste compromisso de uma dívida assumida que não é própria. Muito bem, irmãos, essas palavras colocadas por Salomão são da vida prática, em termos de prudência, de nós não estarmos comprometidos com coisas outras. Tanto assim que tem outra palavra que diz: aquele que passando vai se intromete em questão alheia é como um que pega um cão pelas orelhas. Está entrando uma questão que não é propriamente sua, então vai sofrer os danos decorrentes dessa decisão. Por isso que ele diz: aquele que aborrece a fiança estará seguro, mas aquele que entra na fiança certamente sofrerá. Está envolvido, está preso, está comprometido. Poderá tirar a sua própria roupa nesta questão para cobrir a dívida de outro, ou então vai ter tirada de debaixo de si a sua própria cama. Essas palavras alguém poderia colocar às vezes como figura. Sim, são figura, mas vamos entender, ele vai tirar aquilo que é básico para ele para uma outra situação que não é própria. Não é aconselhável de forma nenhuma tal fato. Nós poderíamos colocar aqui, e é verdade mesmo, porque a experiência na vida que temos em transações comerciais, financeiras, é que quantas vezes nós temos notícias de pessoas que perderam bens assumindo dívidas de terceiros. Vamos entender isso. Quantos perdem carro porque tiveram que envolver o valor do seu carro para pagar uma dívida alheia? Quantos perderam casas envolvidos com isso? Por ser fiador de alguém, pronto, aquele que pediu esse favor não pôde cumprir com a sua parte, e o fiador não tem desculpa, recai tudo sobre ele, pelo que as instituições não insistem muito com o devedor, não insistem muito, praticamente eles deixam o devedor até deixar atrasado as prestações, ou deixa vencer aquela data da dívida, e vai direto já no fiador, e já vem com todo o atraso e com todas as cobranças do contrato, todo o peso de multa, de mora, etc. Então, é desaconselhável. Nisso vamos entender de forma prática e real, como que eu posso ser fiador, comprometer-me por uma questão, uma dívida, ainda mais quando ele diz nos versos finais, se eu não tenho. Eu não posso assumir um compromisso para o qual eu não estou preparado, ou não tenho condições, e muitas vezes por respeito humano a pessoa recebe, aceita, já está envolvido, já está em aperto.
Por isso, basicamente, não tendo com que cobrir o compromisso, não entra na questão, de forma nenhuma. Imaginemos alguém chegar para você que está lutando para pagar a prestação da sua casa, que ainda não é sua, e vem te convidar para ser fiador dele, num valor ou numa questão que você não possa corresponder. Você vai arriscar a sua própria casa? Deixar de pagar a prestação da sua própria casa para quitar o do outro? E nesse particular, lembremos que muitas vezes não somos responsáveis só por nós mesmos, pelo bem que temos, porque está na nossa dependência uma esposa, está na nossa dependência filhos, pode estar na nossa dependência trabalhadores, funcionários. Então nós temos que medir todos esses fatos para ver se é adequado, se é seguro eu ser fiador de alguém. Mas se eu fico além das minhas posses ou comprometendo a minha responsabilidade de família ou de funcionários, eu não posso assumir isso. É um risco. É um risco. E lembremos que há pessoas que fazem isso em capricho, querem ter aquilo muito mais do que podem ter, ou que você mesmo tem, que você não poderia adquirir, mas quer que você seja o fiador de um sonho, uma ilusão que ele tem. Não pode. Temos que ser sábios, prudentes, e quando adequadamente podemos dizer o não. O não é muito difícil falar, mas existem outras formas adequadas de dizer um não, bem firmado, com prudência, por causa de aspectos assim. Nós temos muitas vezes um salário certo, e pode ser que o outro tenha o salário certo para cobrir aquela dívida ou aquelas prestações a que está se envolvendo ou comprometendo e nos levando junto como fiador. Mas se algum acidente da vida vem sobre ele, o que acontece? Aí precisamos ter cuidado de fato. Precisamos ter cuidado. Eu já citei certa vez que chegou, vou dizer desta forma, alguém querendo comprar um relógio caro, bem caro, era uma irmã, e veio pedir para que eu fosse o fiador do relógio caro. Eu olhei para a irmã, conhecia um pouquinho, a amizade às vezes favorece de conhecer um pouco mais. Ela não tinha posses, não tinha ganho firme, e por que um relógio caro? E uma coisa que me prendeu mais fortemente foi que eu para minha esposa não dei nenhum relógio, não chega nem aos pés desse valor do relógio que ela quer. Por que eu vou financiar um relógio de capricho e vaidade para a irmã? Falei, irmã, não convém. Não convém. Não convém. Pronto. E fechei as mãos. Entendo que eu fiz bem para ela, porque também aí compete àquela pessoa que está solicitando nós sermos fiadores ter um controle sobre a sua própria vida e não ter pretensões além daquilo que possa, de fato, vamos dizer assim, por isso responder. É a imprudência deste. Mas muito bem, aí estão questões diversas, pelo que Salomão fala simplesmente: aborrecendo a fiança, você estará seguro. Agora, entrando como fiador, prepare-se, você vai sofrer o dano. De certo, diz Salomão, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Esta é a base do nosso assunto e o que Salomão falou. Mas entendamos, nós temos nas Sagradas Escrituras outros versos, usando agora o registro da vida de Jó,
e o que temos mais no seu livro, no capítulo 16, verso 19, nós citamos constantemente esta palavra, Jó 16, verso 19. Citamos porque é uma palavra boa, consoladora, que coloca em nós confiança e mostra a confiança de Jó, quando ele diz assim: eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. O que Jó está dizendo? Que ele tinha nos céus uma testemunha e o seu fiador. Se observar no capítulo seguinte, 17, no verso 3, Jó, ou neste livro de Jó, encontramos essa expressão: promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Jó, no seu estado lamentável, faz menção disto: dá-me um fiador para contigo, promete agora. Quem há que me dê a mão? De fato, irmãos, quem pode socorrer Jó? Quem poderia socorrer Jó naquela situação? E o apelo dele era Deus no céu. Mas agora consideremos Salomão falando com sabedoria da parte de Deus para não ser fiador. Será que Deus que deu sabedoria a Salomão seria fiador? Sim ou não? E por quê? Sim, não e por quê? Muito bem, se formos ver o salmista, Salmo 119, verso 122, o salmista também apela a Deus, dizendo: fica por fiador do teu servo para o bem. Será que Deus seria fiador do salmista? Considerando as palavras de Salomão? Já em Isaías, agora outro capítulo, 38, verso 14, outra vez temos a palavra que o profeta diz, ao falar: como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto: ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Então nós temos de fato esta colocação diferenciada, que não Salomão, porque talvez não estivesse em apertos, mas todo aquele que está em aperto, Jó, o salmista, a citação registrada no livro de Isaías, colocam sempre Deus sendo solicitado como fiador, e Deus nunca negou ser fiador. Mas Deus estaria sendo imprudente? Deus, por acaso, estaria, como diz a palavra anterior que vimos, numa situação de sem entendimento? Ou Deus de fato estaria na situação de vir a sofrer severamente? Foram as palavras de Salomão. Mas, irmãos, sabemos muito bem que nós temos um fiador diante de Deus, do Pai, que é o próprio Senhor Jesus. E toda a palavra das Sagradas Escrituras, em todo o templo, nos rituais de Levítico, sempre mostraram que da parte de Deus era apontado sempre um fiador do homem, nas suas transgressões, nas suas dívidas para com Deus, ou na sua dívida para com a lei. A própria lei que dizia: aquele que transgredir morrerá, a mesma lei recuava depois, quando aparecia alguém para assumir a dívida, quando vemos a ideia do substituto. A alma que pecar, esta morrerá, mas sempre vem lá um animal inocente que assume
essa dívida tão grande e que é para com Deus, dando a sua própria vida. E isso já falava de Cristo Jesus. E temos a palavra final de Hebreus, no capítulo 7, o verso 22, quando, falando longamente do sacerdócio de Cristo Jesus, o escritor de Hebreus fala que Jesus se deu como nosso fiador. Jesus fez sim um concerto, uma aliança. Jesus sim assinou um contrato como fiador nosso. E a nossa dívida não era pequena, porque para resgatar uma alma, o mundo inteiro não daria. E a palavra de Hebreus 7, 22 que nós citamos é quando o escritor diz: de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Agora entendamos, é que em Jesus havia amor bastante para sofrer severamente a condição de ser um fiador. Amava bastante. E segunda coisa, tinha com que pagar. Dentro desse modelo e exemplo de Jesus, nós entendemos o que Salomão disse, humanamente dizendo, dentro do aspecto financeiro, econômico do mundo e a realidade que envolve todo o ser humano, os honestos ou os desonestos envolvidos, é melhor, é bom, é prudente não ser fiador. Mas Jesus vem contrapondo, dizendo que em amor podemos ser fiadores. Mas eu chamo a atenção, podemos amar bastante para sermos fiadores, mas não é só isso que basta. Precisamos ter com que cobrir a fiança. Aí está o aspecto da nossa limitação. E quando é necessário ter prudência. Amamos bastante? Amamos bastante. Mas temos com que cobrir a fiança? Não vamos lesar esposa, filhos, funcionários? Então precisamos administrar adequadamente até o nosso amor. Por acaso Deus não é dono do ouro e da prata? Mas não vejo Deus se comprometendo quando nós somos imprudentes. Quando nós somos imprudentes ou estamos em cobiça, pode perceber que Deus, que é o dono do ouro e da prata, não nos ajuda. É quando nós pedimos para Ele ser fiador, Ele diz: nisso não estou. Porque o Senhor não está também à nossa disposição para suprir os nossos caprichos, a nossa vaidade. Por isso vem a palavra também que temos no final de Provérbios, que deve ser talvez a palavra de Agur, que pede a porção cotidiana e nada mais. Não há menos e não há mais, para viver o dia normal proposto por Deus para cada um de nós. Tanto que observe, pode ser que Deus socorra a gente numa descabeçada financeira que nós possamos dar, mas às vezes é depois de muita lágrima, de muito arrependimento sincero. Na sua misericórdia Deus vem em nosso socorro, mas outras vezes a gente vai levar o dano, porque está em Provérbios também isso, que muitas vezes é necessário alguém levar o dano para aprender a lição, tanto o que é fiador como o que envolver-se naquilo que não deveria envolver. No caso que estou falando mais particularmente aqui, não é do fiador, mas do devedor. Precisamos medir essas questões. E agora, pergunto, o que é que Jesus padeceu? Porque Provérbios, é claro, é a palavra de sabedoria, quando diz que de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador. O que é que Jesus sofreu por ser fiador? Do salmista, de Jó, na palavra
que se refere a Isaías, ou quando nós pedimos socorro do Senhor. O que Jesus sofreu? Ele não pagou milhões, nem bilhões, nem trilhões. Ele pagou com a sua própria vida. Ele pagou com a sua própria vida. Pelo que vamos entender na experiência e da história da igreja, quando conta que em tempos passados já houve situações de irmãos se venderem para cobrir a dívida de outro irmão, no sentido de que, entendamos, alguém estava com a dívida, um irmão, e ele em amor vendeu-se como escravo para libertar o outro daquela dívida e suas consequências. Muito bem, fez isso em amor, mas estava pronto a sofrer o dano, e o dano foi a sua liberdade. A palavra diz: se nós amamos, estamos prontos a dar até a nossa própria vida. Mas vamos entender, se eu chegar lá no locador e dizer: o meu amigo, meu irmão que eu amo tanto, está devendo e eu não tenho nada para pagar, dou minha vida para você ter a dívida quitada. Ele vai aceitar? Ele quer saber da espécie. Então, todas as coisas têm que ser encaminhadas adequadamente. O amor também requer de nós uma aplicação sábia, porque Deus que nos ama sabe a cada momento como fazer, abrir a mão ou reter a mão, ou até tirar um pouco quando necessário, no amor dele para conosco. E nós precisamos entender todas essas coisas. Muito bem, irmãos, essas palavras são interessantes para nós considerarmos. Então, fazendo uma colocação mais correta, mais direta, nós devemos ajudar o próximo, ajudar o irmão, mas na medida que aquilo esteja totalmente no meu controle, sem que isso prejudique, não propriamente a mim, mas outros mais que já estão comprometidos ou com quem eu esteja comprometido. Então temos que saber dar os passos certos. Por isso já citei em exemplo anterior, talvez falando na escola teológica, que eu já fui fiador de pessoas que não foram capazes de cumprir com a sua parte, e eu tive que cobrir a despesa. Muito bem, mas só que aquilo para mim não trazia dano maior, era uma coisa acessível que não estaria no essencial, vamos dizer assim, estava dentro das gordurinhas que seria a sobra nas minhas finanças. Não tem problema, é ajuda. Isso seria comparado ao emprestar. Não diz Salomão também que aquele que dá ao pobre empresta a Deus? Então coloque isso também. A fiança, na medida certa, seria como o doar a um pobre, e seria um empréstimo diante de Deus. E o pobre não está negociando algum imóvel, alguma coisa, está tendo uma necessidade, e a gente doa. Ou, disse Jesus, se alguém vier buscar algo emprestado, você tendo, deve dar, e sem esperar a volta. E Jesus comparou, porque os gentios fazem isso, esperando ter a volta, mas nós devemos emprestar, quase que doar, não esperando a volta. Então, irmãos, no nosso controle, no nosso limite, dentro de uma organização, a disciplina, o amor requer de nós que nós soframos o dano que nós possamos sofrer, mas não se iluda, se entrar como fiador, vai sofrer algum dano, vai sofrer. Pode ser que seja alguns momentos de preocupação, pode ser que seja algumas noites sem dormir, e pode ser que seja dano financeiro mesmo na sua fazenda, mas que isso esteja no seu
controle na sua administração e nada além, porque seria loucura ou injustiça para com outros que dependem de nós. Muito bem, eu acho bonito esse aspecto de fiança, porque em Gênesis capítulo 43, verso 9, por exemplo, Gênesis capítulo 43, verso 9, na história que nós temos a respeito de José, dentre os que estiveram querendo mal para José, estava Judá. Talvez tenha até sido Judá quem deu a ideia. Em vez de nós matarmos a ele e termos na nossa consciência o sangue do nosso irmão, vamos vendê-lo, vai render para nós mais. Então, inicialmente, Judá vendeu o irmão, vou colocar desse jeito, o irmão José. Mas já no capítulo 43, verso 9, o Judá já está modificado, já passou pelas lições da vida, e aqui ele não está querendo tostão nenhum, ele está tomando responsabilidade. Quando ele diz para o seu próprio pai, Jacó, e fala assim: eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Aí está, é o mesmo Judá, mudou bastante, né? Agora, em defesa de Benjamim, o caçulinha, ele está pronto a dar a sua própria vida, se empenha totalmente em favor de Benjamim, quando tinha que descer o Egito para buscar alimento. Da mão de quem? Da mão de José, que ele anteriormente tinha vendido. Já no capítulo 44 de Gênesis, no verso 32, é um momento que José, provocando uma situação em que Benjamim está sendo requerido como escravo pela tentativa de um suposto furto das taças de José, é Judá que se interpõe, cumprindo o que ele falou antes, para o seu pai Jacó, e diz para José: porque teu servo, referindo a si mesmo, se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Judá se colocava para ser escravo de José, que ele não sabia que era José ainda, por todos os seus dias, cumprindo a fiança em favor de Benjamim. Observe bem, Judá nessa hora está pronto a perder liberdade, contato com a família, esposa, filhos, netos e que consequência mais. Mas entretanto, foi um ato de amor, uma pessoa já restaurada de um anteriormente mau e interesseiro, ávido por recursos, vantagens econômicas. Agora essas coisas já passaram, está modificado. Pode ser chamado patriarca ou um dos chefes das tribos de Israel. Agora sim, antes não. Mas observe, foi fiador. Foi fiador. E é interessante, gosto de comparar isso, que depois a tribo que fica com Judá sempre é Benjamim. Quando tem aquela grande divisão das 12 tribos, em vez de Benjamim acompanhar a tribo líder que era do seu irmão Efraim e José, preferiu ficar quieto com Judá. Então o laço da fiança, do amor ali demonstrado, foi forte, e Deus parece que criou essa situação de um apego de Benjamim e Judá. As duas tribos ficaram unidas depois de tanta confusão na história de Israel. Muito bem, irmãos. Continuando um pouco mais, nós temos a palavra
em Salmo 37, verso 21, que não fala bem da fiança, mas algo perto disto. Quando o Salmo 37, verso 21, coloca para nós: o ímpio toma emprestado e não paga. Repito, Salmo 37, verso 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. E já citei outro provérbio: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Muito bem. Agora colocou esse Salmo 37, situação de ímpio e justo. Ímpio e justo. Nós consideramos muito o que fica como fiador. Mas, irmãos, aquele que pede o socorro em fiança, ele tem que ser sincero. Ele não pode usar de engano. E agora vamos colocar dentro da casa do Senhor, né? Isso não pode haver em nosso meio. Alguém pedir ao outro para ser fiador, não sendo legítimo na sua pretensão, não sendo sincero na sua necessidade, ou equilibrado na sua necessidade, ou pior, tendo uma segunda intenção. Já pede para ser fiador, mas já sabendo que ele mesmo vai fazer questão de não cumprir com a parte dele. Existe isso no nosso meio? Não deve existir. Mas normalmente no mundo existe. É o perigo da fiança, que há pessoas que, em desequilíbrio, ou avançando mais do que o passo da perna permite, ou em astúcia já planeja. E vou dizer para vocês, não é de muito tempo não, é de poucos dias atrás, fiquei sabendo uma história desta. Pessoas que pedem, mas já maquinando não assumir o compromisso. Alguém, vou falar a história, sem contar o santo do milagre. Vamos entenderem. Alguém que estava querendo muito comprar um carro, porque no emprego dele com o carro, ele seria muito favorecido, poderia atingir as metas que a firma dava e assim ter a sua sobrevivência e o avanço, porque a conquista que teria seria bastante para cobrir uma dívida assumida. Mas, de fato, essa pessoa veio falar comigo. Eu analisei, parei, perguntei algumas coisas sobre entradas e analisei. O que você quer? Carro 0 quilômetro. Mas por que 0? Não basta um bem colocado de situação mecânica e conservação para você fazer isso? Eu desaconselhei. Na verdade, estava querendo que eu assumisse. Eu disse: não é adequado, não é aconselhável. O que você recebe, manter a família, pagar o aluguel de casa e cobrir a prestação, é um risco onde você está na linha limite. Qualquer gripezinha no seu filho, no seu menininho, vai dar problema. Ele não ficou muito satisfeito não, saiu fora, mas cercou um outro casal aí e ficou em cima, falando a mesma história, sem pedir diretamente, mas pedindo diretamente que a pessoa financiasse o carro. E esse outro casal ajudou, comprou o carro, 0 quilômetro, mas era engano, não tinha interesse de trabalhar nada, não tinha interesse de cobrir a despesa nada, não tinha interesse de nada. E depois é que começou a aflorar isso, porque não pagava a prestação, faltava ao serviço, e o carro correndo para lá e para cá. O carro precisou fazer revisão, foi para a revisão,
tirou da revisão sem pagar. O carro estava penhorado no nome do casal. O casal foi atuado para poder pagar o conserto do carro, a revisão. Agora vão entendendo. Malícia, maldade. E no emprego não era frequente. Então, uma mentira. Ainda bem que o casal tem um fiador também, que é o próprio Deus. Eles ficaram espantados, mas então foi armado já, a pessoa já é assim. Foram orar pedindo socorro de Deus. E de alguma forma Deus falou com eles: vou resolver. E resolveu. Aquela pessoa dirigindo levianamente, bateu fortemente com o carro, deu perda total. Quem estava dirigindo não sofreu danos, misericórdia de Deus. E o casal pôde recuperar um pouco vamos dizer assim, daquele patrimônio, porque estava no seguro no nome deles. Mas não é que o fulaninho chegou querendo ver se conseguia alguma coisa do dinheiro do seguro em seu favor? Mas o casal, já sabendo, fechou todas as portas. O carro dando total, o dinheiro do seguro no nome deles, fechou o assunto. E esse fulano já sumiu do nosso meio, já arrumou uma vítima, já ficou notória a história dele para alguns, que não sei quem mais sabe, e já sumiu, já o salvou, já foi bater em outra porta por aí. Que Deus tenha misericórdia de outros. Mas são fatos reais da vida, que a gente precisa estar atentos. Mas a palavra diz assim, Provérbios capítulo 12, verso 20: engano há no coração dos que maquinam mal. Repito, Provérbios 12, verso 20 e versos em frente. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. E passando ao Provérbio 19, verso 15, na sua segunda parte diz: a alma enganadora padecerá fome. E Provérbios 26, 18, também o verso 19, está escrito: como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim um homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Mas, irmãos, aí estão estas palavras e eu quero encerrar com Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 6, deixa para nós esta palavra bem forte, quando diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Repetimos, 1 Tessalonicenses 4, verso 6: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Muito bem, o nosso assunto foi fiança. A palavra recomenda cuidado em ser fiador. Há perigos reais, o mundo é incerto. Ainda que nós amemos bastante, mas temos que ter cuidado para que um compromisso assumido
esteja de fato no nosso controle, não venha prejudicar, não digo a nós mesmos, mas a outros que dependem de nós, com quem estamos ligados, geralmente a própria família. Mas se livremente, com consciência, podemos assumir sem danos, vamos dizer assim, estruturais na nossa vida financeira ou que prejudique a nossa família, em amor devemos atender, tal qual o empréstimo que a palavra aconselha, ou dar ao pobre. Mas lembrando também que aquele que coloca o outro em suspense, no caso da fiança, Deus também está olhando o seu coração, se é sincero ou não. E Deus sabe, sendo sincero, sendo necessário, o próprio Deus adequadamente poderá socorrê-lo. E ele sendo sincero, Deus pode ser o seu fiador até financeiramente neste mundo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.